Em clima de quilombo, conectando territórios, dados e narrativas. Saudações, malungas e malungos! Sejam bem-vindas e bem-vindos ao podcast Em Clima de Quilombo, uma roda de aquilombamento na qual a gente se reúne para escutar, aprender, fortalecer as vozes quilombolas e de diversos outros movimentos que dialogam e confluem com projetos que nascem no chão do território. Nessa primeira temporada, iremos realizar 6 episódios com convidados e convidadas super especiais que trazem na bagagem lutas, sonhos e conhecimentos ancestrais. No nosso 5º episódio, vamos mostrar como nossas metodologias demarcam nossa autonomia de mapeamento, demonstrando como os dados coletados pela própria comunidade quilombola revelam uma realidade mais precisa e complexa do que os dados oficiais, legitimando assim nossa metodologia comunitária de mapeamento e coleta de dados. Durante os 6 episódios desse podcast, vocês são convocados a entrarem nessa grande roda de confluência de saberes. Comigo, Rutiele Valadares, quilombola do Quilombo Oxalá de Jacundaí, comunicadora quilombola, ativista e gestora de comunicação do Instituto Perpetuar. E comigo, Keise Valadares, quilombola do Quilombo Oxalá de Jacundaí, no município de Moju, ativista, cientista social e secretária do Instituto Perpetuar. No episódio anterior, recebemos uns convidados super especiais, diretamente do Quilombo Oxalá de Jacundaí, para contarem um pouco da história do Quilombo Sem Lixo, suas experiências pessoais e coletivas. A partir da escuta ativa da comunidade, abrimos caminhos para as 3 organizações convidadas de hoje, que irão se apresentar, confluir e aquilombar esse episódio com a gente. E a minha companheira, Keise Valadares, além de estar como apresentadora do podcast, nesse episódio vai comentar sobre os dados. O Instituto Perpetuar é uma organização que busca o fortalecimento das identidades, ancestralidades e territorialidades quilombolas por meio da educação, da arte, da cultura, promovendo o bem viver dentro do Quilombo de Jacundaí. É uma organização oriunda desse território, do território quilombola de Jamboaçu, no município de Moju, no estado do Pará. A gente busca fortalecer as lideranças comunitárias desde a base. As crianças, as juventudes, as mulheres, os agricultores e os griots da nossa comunidade. Nesse projeto, o projeto Quilombo Sem Lixo, que é um projeto que surge de uma parceria entre Mozilla, Datalab, com o intuito de trabalhar a questão do lixo, que foi apresentado inclusive no episódio anterior pelos próprios moradores do Quilombo. Então, nesse processo, a gente se fortalece em rede de comunidade. O Perpetuar, ele pensa muitos projetos dele de acordo com a escuta e as demandas apresentadas nas nossas atividades. E uma dessas apresentações de demandas comunitárias surge a questão da coleta seletiva no território de Jamboaçu, como uma problemática no município de Moju, que é um município majoritariamente rural e que tem comunidades quilombolas, especialmente de Jamboaçu, com 15 comunidades quilombolas, e não tem acesso básico à coleta seletiva de lixo no território. Então, esse foi um projeto que surge, inclusive, como demanda das comunidades. É um projeto que também foi escolha dos moradores em trabalhar essa temática e essa problemática dentro do projeto do Quilombo Sem Lixo. E depois dessa contextualização, a gente chama a Tiane Neves para se apresentar. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Tiane Neves e estou aqui neste episódio com o chapéu de Fellow da Mozilla Foundation e também como parceira do Instituto Perpetuar e do Datalab nesse projeto Quilombo Sem Lixo. Oi, meninas. Oi, Paulinho. Tudo bem? Gostaríamos também de ouvir o Paulinho representando a organização do Datalab. E aí, gente, tudo bom? Aqui é o Paulinho na voz. Eu trabalho no Datalab como coordenador de dados. Eu sou um cara pardo, tô com cabelo meio grande, assim, preto, uma barbinha, uma regata vermelha. E para mim é uma alegria estar aqui para conversar com vocês e confluir nesse episódio desse podcast. Oi, Tiane. Olha só, o Paulinho fez sua audiodescrição, então acho justo que todo mundo faça também. Eu sou a Tiane, eu sou uma mulher negra, estou nesse momento usando tranças, cabelos trançados longos, uso um vestido de alcinha com várias cores, verde, laranja, azul, branco, preto, e também uso óculos com armação vermelha e preta, assim, bem flamenguista. Eu, Keise, sou uma mulher
negra, de pele clara, tenho cabelo liso, uso um óculos preto, sou baixinha e estou com uma blusa branca. Eu, Rutieli Valadares, sou uma mulher negra de pele clara com cabelos cacheados. Estou usando um óculos preto e estou com uma das camisas do nosso trabalho enquanto Instituto Perpetuar do Cine Quilombo. Partindo da ideia de confluir sobre a metodologia da geração cidadã de dados, eu gostaria de perguntar para a nossa também convidada, Keise Valadares, sobre a coleta utilizada no Quilombo. Como ajudou os moradores a conduzirem essa pesquisa? Eu acho que a metodologia Geração Cidadã de Dados, trazida pela galera do Data Lab para ser implementada dentro do Quilombo de Jacundaí, foi uma novidade gigantesca para a nossa organização, né, enquanto Perpetuar. Mas é uma metodologia que a gente não dava nome para ela, mas que muitos dos nossos já realizava dentro do território, inclusive as professoras que fizeram parte desse momento com a gente. Então, eu acho que garantir essa autonomia dessas lideranças, desses moradores que estavam no grupo como apoio e conduzido todo esse processo, toda essa narrativa do projeto de seleção de cidadã de dados, ela possibilitou a gente descobrir e inovar dentro do Instituto Perpetuar e dentro da comunidade, buscando com que as nossas oficinas realizadas dentro desse projeto fossem completamente e totalmente em diálogo com eles, escutando, ouvindo, demandando a partir do que eles nos apresentavam nesse processo. Então, eu acho que a gente trabalhar, inclusive, dentro do projeto, esses dados governamentais, juntando os dados que são descobertos, que são levantados pela própria comunidade, é uma forma da gente também produzir uma das metodologias do Perpetuar, que são as pororocas de saberes. Uma metodologia comunitária, uma metodologia que a gente junta os conhecimentos acadêmicos da universidade e também os saberes ancestrais dentro da comunidade, fazendo essa junção desses dados governamentais com dados levantados pela comunidade. Eu acho que essa metodologia, ela possibilitou esse contato do Perpetuar com essa representação e essa potencialização desse movimento. Levando em conta tudo isso que você acabou de nos dizer, Keise, você poderia dizer para a gente, a partir dessas categorias de dados levantados, a quantidade e qual é a sua qualidade, na verdade, de informações obtidas através do projeto Quilombo Sem Lixo? A gente estava conversando no episódio passado que esse processo de análise dos dados do território, ele envolveu, assim, uma série de dificuldades, mas também trouxe muitos aprendizados para a galera que estava participando desse projeto. Inclusive, analisando mais profundamente os dados, já foi apresentado para vocês que a gente teve um mês de coleta de dados durante o processo, que foi de agosto a setembro desse ano de 2025. Então, foi um mês intenso que a gente recebeu 11 denúncias de dados da comunidade, e que levantou, assim, uma série de materiais descartáveis que são descartados inadequadamente pela comunidade. O que mais apareceu nas denúncias, assim, analisando elas gerais, foi o plástico, como também uma forma de, como é que eu posso dizer? Uma forma de o tratamento da comunidade em relação ao consumo de plástico dentro daquele ambiente. Apareceu também para nós muito o descarte de vidro, só que um vidro diferente, que é aquelas garrafas de long neck, que são muito utilizadas no bares da comunidade. Uma forma de não saber onde descartar, e esse descarte é inadequado dentro da comunidade, porque ele se encontra em espaços em que são dentro da mata, em espaços perto das casas, onde estão as vilas. Então, esse descarte inadequado também desse tipo de material de vidro, de metal. Teve uma alteração, que inclusive foi uma novidade para a gente enquanto Perpetuar, que talvez para a comunidade não seja tanto uma novidade, que foi a questão da relação dos resíduos orgânicos, que foi o que menos apareceu nas denúncias, mas por entender que a comunidade também utiliza esses resíduos orgânicos de maneira diferente. Eles podem descartar os resíduos orgânicos como adubos.
Então, eu acho que eles podem utilizar dessa maneira. Cabe a gente fazer uma análise mais detalhada para saber e ter mais tempo de fazer mais coletas de dados, para a gente saber como é que está todo esse processo. Mas entendendo que é a primeira vez que a gente está trabalhando com geração cidadã de dados e que é a primeira vez que a gente está coletando esses dados e que foi um mês reduzido para a gente. Então, eu acho que em muito desse processo também a gente acaba se colocando à disposição para fazer uma análise mais detalhada sobre isso. Pensando nessa questão da coleta de dados, nessa questão de tempo e até mesmo de entender como ela funciona, tanto de forma interna como também de forma externa, Tiane, a gente gostaria de saber que diante do teu trabalho na Mozilla, como você enxerga a produção de coleta de dados, tanto de forma interna, como eu acabo de dizer, mas também de forma externa, em especial quando a gente fala sobre comunidades tradicionais? Gente, então, eu penso que, para além de hoje estar como fellow da Mozilla, eu acredito num trabalho, para mim que não sou quilombola, por exemplo, sou de uma comunidade tradicional porque eu sou povo tradicional de matriz africana, mas eu não sou quilombola. Então, para gente que está em comunidades tradicionais, o que pesa é que, na maioria das vezes, e aí eu posso citar como exemplo a minha própria vivência no terreiro, é quando os nossos dados são levados, às vezes por pesquisas acadêmicas, às vezes pelo Estado, às vezes por organizações que a gente depois perde de vista. Então, essas organizações concentram informações sobre nós mesmos, coisas que às vezes a gente não sabe para que foi usado, para que serviu, e a gente também fica sem entender, sem compreender a dimensão do que foi feito, né? E aí eu acredito que quando a gente faz isso internamente, é outro sabor. Por quê? E aí vou falar muito dessa experiência do que eu vi acontecendo dentro de Jacundaí, né? Porque no terreiro eu ainda não tive essa experiência, mas vi acontecer no Jacundaí. Então, o que me pareceu ser muito diferente é a absoluta reivindicação do quilombo, de ser quem dominasse o processo, de ser quem escrevesse esse processo a partir de si próprio, a partir da sua própria análise, a partir da sua própria coleta. Então, a mobilização interna foi muito importante. Primeiro, o interesse, né? Então, poxa, vamos fazer porque é legal para o quilombo também. Mas vamos fazer sob que moldes, né? Então, existem protocolos que precisam ser acionados e esses protocolos precisam ser obedecidos, porque comunidade tradicional é terra de tradição, é terra que tem memória, é terra que tem história. Então, fazer de dentro, a gente percebe essa autonomia, eu percebi particularmente, inclusive, em alguns momentos, assim, até um sentimento de alegria vindo dos participantes, dos pesquisadores, dos coletadores, porque eles estavam desenvolvendo o processo. E isso foi muito legal. Apesar de, algumas vezes, ter a timidez, ter aquela coisa de, não sei, mas eles sabiam o que eles estavam fazendo e para que servia aquilo. E isso é a coisa mais importante. Então, assim, isso é nosso, isso é para nós, isso nós estamos desenvolvendo. Então, de fato, o exercício dessa reivindicação que as terras quilombolas, que as terras indígenas, o povo de terreiro, têm de si mesmos. De saber, olha, nós temos condições de fazer, nós temos condições de falar, nós conhecemos o que está acontecendo aqui, né? Então, eu acho que existe aí essa diferença que é gritante, né? Quando essa coleta vem de fora e quando a coleta acontece internamente. Ela tem até poesia, literalmente, né? Quando ela é feita dentro. E quando ela vem de fora, ela é só mais, como dizia Nego Bispo, é só mais um processo sintético. Não tem organicidade nisso, né? Paulinho, aqui representando o Datalab, houve um trabalho desenvolvido em conjunto, lado a lado com a comunidade, lado a lado com a organização quilombola, que ali estava de frente também, o Perpetuar. O que esses dados coletados, eles contam
Que histórias esses números revelam? E como é que esses dados coletados pelos moradores do Jacundaí trazem também para essa metodologia de geração cidadã de dados uma nova aspecto dessa tecnologia de coleta? Como foi para vocês realizarem essa coleta pela primeira vez em uma comunidade quilombola? Eu acho que tem uma grande história quando eu vi os dados publicados internamente aqui no projeto, que, na primeira vista, eles parecem ser poucos, né? Quando a gente olha que foram apenas 11 ocorrências. Só que, como você muito bem contextualizou, foram 11 ocorrências dentro de um mês. Então, se a gente faz uma média básica, seria como se a cada 3 dias uma pessoa do quilombo encontrasse um lixo descartado de forma incorreta. Então, eu acho que revela um padrão do território, que é do como que a ausência de política pública ou do serviço público sobre a gestão do resíduo sólido está impactando diretamente o território num volume de que a cada 3 dias que a pessoa está convivendo ou andando pelo território, ela encontra algum resíduo descartado de forma incorreta. Então, acho que isso é muito importante, porque sinaliza o como que as ações governamentais, as políticas públicas, sejam elas estaduais e municipais, elas estão com uma visão, eu poderia dizer, talvez antiquada do território, do que é uma zona, o que é um território quilombola. Então, a gente percebe, como vocês bem colocaram no relatório, que, possivelmente, se tivesse uma política pública de coleta seletiva no território, teria se resolvido basicamente quase todas essas 11 ocorrências. Eu acho que isso que é o mais interessante de quando esse processo de que a própria comunidade desenvolve uma metodologia, revela esses dados e ela mesma analisa, o como que a visão de quem está dentro é geralmente melhor e mais específica da visão de quem está fora. Então, acho que o que esse projeto, o que esses dados revelam, é uma contestação de que as melhores pessoas que podem enfrentar um problema são aquelas que estão envolvidas no problema. E por isso que eu acho que é muito bonito quando a Tiane fala, né, que teve um sentimento de felicidade, de alegria de quem estava participando daquele projeto, porque eu acredito muito que a geração cidadã de dados, ela carrega muito esse sentimento de autonomia do indivíduo. Eu acho que quando a gente aprende que aquele nosso modo de observar, de registrar, de guardar na memória, ele pode ser transformado em informação computacional, a gente se reconhece com mais habilidades e eu acho que a gente também fica mais preparado de falar e de pautar coisas que a gente sempre soube do nosso território para o mundo, né, para o agente público. E, para mim, o que especificamente esse projeto com o Perpetuar trouxe da minha experiência com a geração cidadã de dados é o como que, de fato, em qualquer território, você vai precisar de uma metodologia muito única e que respeita muito as identidades e os saberes daquele local. A gente fala isso, a gente repete isso, mas quando a gente, né, foi deslocado para dentro da realidade do quilômetro de Jacundaí, a gente foi muito com o coração aberto e as metodologias abertas, que era de dizer, olha, nós temos um passo a passo de como se produz um plano de geração cidadã de dados, mas a gente não sabe como é que vocês vão fazer. A gente não está aqui também para propor como fazer. A gente compartilhou maneiras boas que já tinham sido feitas aqui pela gente, e aí a própria comunidade e o Instituto Perpetuar se apropriou disso e co-criou formas de coleta, de análise, de preenchimento de dados inéditas. Então, eu consigo reconhecer essas duas coisas, sabe? O como que esses dados em um mês revelam um padrão, que é um padrão que não é reconhecido de quem está de fora dos quilombos, ou deste quilombo especificamente, e o como que, mais uma vez, a metodologia de geração cidadã de dados ela se adapta muito à realidade, aos aspectos culturais, tanto da comunidade como das pessoas que estão construindo a metodologia. Casey, o Perpetuar, enquanto uma organização que trabalha em prol de justiça racial, social e climática, tem a coleta de dados também como um trabalho importante para se realizar a partir dos quilombos. Diante disso, como você acredita que esses dados coletados se conectam com direitos territoriais quilombolas?
O Perpetuar, ele costuma ter uma base muito sólida em relação aos direitos territoriais engajados no bem viver. Porque a gente não pode falar de justiça racial, justiça climática, sem falar nos territórios que estão ali, sem falar na titulação que a gente tanto almeja para os nossos territórios. Então, eu acho que quando a gente perpassa todo esse processo de justiça climática, justiça racial e justiça ambiental, a gente vai falar sobre os direitos dos povos quilombolas que são historicamente negligenciados nesse processo. E um desses exemplos é a coleta seletiva, essa infraestrutura básica dentro das comunidades quilombolas, que é uma realidade do Brasil todo. A gente sabe que nas comunidades, que em muitas comunidades quilombolas, inclusive no censo do IBGE, traz essa informação, que é em relação à não existência de políticas públicas efetivas dentro das comunidades negras, rurais, quilombolas, para o processo de coleta seletiva de resíduos. Então, eu acho que a gente passa muito sobre como é que a gente, enquanto organização quilombola, pode potencializar essas narrativas. Eu acho que essa junção entre esse projeto e as organizações aqui que estão como parceiras, ela é necessariamente viável para que a gente conquiste políticas públicas que o território já está há muito mais tempo lutando por elas e que elas não acontecem por negligência estadual, por negligência dos nossos municípios e por negligência do nacional mesmo, sabe? Eu acho que a gente lutar para que essas efetivações e que esses direitos quilombolas sejam de fato efetivados é fazer a escuta ativa dos territórios, entendendo essa escuta ativa com as demandas apresentadas pelas comunidades, porque não é só a gente chegar com um projeto e pronto, a comunidade vai aceitar, mas contextualizar a realidade, as realidades específicas de cada comunidade. Porque se a gente está falando de uma organização que trabalha na Amazônia e no Pará com comunidades quilombolas, a gente está falando do nosso território. Porque é lá que a gente está, é lá que a gente sabe todas as vivências e todas as demandas específicas daquelas comunidades. Então, eu acho que o Perpetuar ele se baseia muito nessa troca, nessa relação mútua entre comunidade, entre instituições, entre diversos âmbitos e diversos impactos que as comunidades perpassam dentro dos seus territórios específicos. Até porque, para se ter políticas públicas, precisamos de dados, né? E o que a gente faz no Quilombo Sem Lixo é justamente ir atrás desses dados para que a gente também consiga esses acessos, né? Por exemplo, a titulação, ela vem através de uma luta, porque foi evidente que para conseguir permanecer naquele lugar, a partir também de pesquisas feitas de outras formas, a gente teve que ir atrás desses dados, mostrar, até porque a gente pode trazer aqui o censo de 2022, que a gente aparece pela primeira vez, é um exemplo muito, muito específico para mostrar o quanto esses dados eles precisam ser colocados na mesa para que a gente tenha política pública. E esses dados construídos pelos quilombolas, que é uma coisa muito que o Perpetuar fala, que precisa ser de, com e para quilombolas. E não sobre quilombos, e não sobre população quilombola. A gente tem que estar no centro dos debates, falando sobre clima, falando sobre dados, falando sobre políticas públicas inclusivas para o nosso território e que seja de fato efetivada. E não só uma política pública ou um dado que ali aparece e pronto, é isso. Mas o que a gente faz com isso? Qual é os próximos passos? E aí, partindo disso, a gente queria saber, Paulinho, sobre essa transformação que o Perpetuar, a comunidade de Jacundaí, traz para a organização do Datalab, que é transformar essa relação de comunidade, territórios e instituições no sentido de que a pesquisa de geração cidadã de dados, que inclusive é uma coisa que vocês fazem muito bem dentro do Complexo da Maré, que dá esse protagonismo para essas comunidades tradicionais que são vulneráveis a diversos impactos ambientais. Casey, eu acho que teve uma coisa nesse projeto, que foi a primeira vez que a gente estava lidando com um grupo que era completamente alheio a essa cultura sudestina, né? O Datalab nasceu dentro de uma favela carioca e isso tem uma cultura muito dura, assim, sabe? Muito densa do que é ser uma organização de favela, de estética, de conteúdo, de linguagem. É muito denso e, às vezes, até, se a gente não tiver cuidado, pode até cair num lugar de caricatura,
que é bem prejudicial, sabe, para o projeto de qualquer tipo de organização que está em um grupo específico. Quando a gente começou o trabalho com vocês, a gente começou a compreender que a gente não podia trazer nenhum modo ou nenhuma velocidade, nenhum aspecto do como fazer que a gente já tinha elaborado ou vivido para impor, né, para vocês, tanto para o Instituto Perpetuar, como mais ainda com as pessoas do Quilombo. E eu acho que isso trouxe para a gente um modo que é de dizer e demonstrar boas práticas que a gente já tinha tido, e depois deixar com que essa informação descansasse e fosse assentada, sabe, no corpo, na cabeça das pessoas que estavam ali ouvindo. E eu acho que o que foi mais interessante foi um amadurecimento da nossa parte de reconhecer que a gente tem métodos que podem ser replicáveis ou replicados de geração cidadã de dados, só que esses métodos, eles trazem muito mais de um conhecimento antigo de que um conhecimento inovador na produção dos dados. Então, eu acho que uma coisa que a gente ganhou muito nesse processo é de entender como que essa tecnologia da geração cidadã de dados, ou desse modo de gerar dados a partir do território, ele não é algo novo. Ele, na verdade, é uma estruturação de um modo muito antigo de fazer, de observar o território, de coletar as informações e depois de organizar. E eu acho que cada vez mais a gente tem se dado conta do como que os processos que a gente já tem testado e que, né, as boas práticas que a gente compartilha para que elas possam, porventura, inspirar outras comunidades a produzir os seus próprios dados, elas estão muito no caminho da adaptação. Então, já se existia um modo de conversa, de encontro dentro do Quilombo, já existiam pessoas que estavam engajadas e que percebiam esse problema da coleta dos resíduos sólidos, e o que a gente fez foi simplesmente demonstrar como que a gente já havia produzido um sistema ou um projeto de geração cidadã de dados em experiências passadas, e a partir daí apenas inspirar para que o próprio Quilombo pudesse produzir o seu modo de produzir, pudesse produzir o seu próprio fazer dado cidadão. Então, eu acho que esse amadurecimento que a gente trouxe, essa nova identidade que esse projeto trouxe para a gente, é muito dessa percepção de que, mais uma vez, a gente está olhando para trás, enxergando quais são as nossas melhores formas de já fazer e de já chegar a conclusões, e apenas adaptando as novas formas de viver, como agora, né, através da informação computacional, da análise dos dados e das visualizações. Então, acho que traz esse amadurecimento dessa percepção e dessa afirmação de um modo mais artesanal, cuidadoso e respeitoso das autonomias das próprias comunidades e pessoas de produzir informação, de transformar aquilo que elas já sabiam ou percebiam numa informação computacional e, a partir daí, ter novas impressões que antes a gente não conseguia ter. Então, acho que esse foi o grande amadurecimento. A percepção de um novo tempo, de uma nova forma, de métodos que são mais aterrados e também que fazem muita perspectiva e sinergia com a cultura do Quilombo aí de Oxalá de Jacundaí, e que é interessante perceber, né, que o problema do resíduo sólido, o problema do acúmulo de lixo, ele também foi um grande problema e ainda é, obviamente, um grande problema na favela da Maré, quando a gente também gerou dados sobre essa mesma questão. Mas são padrões completamente diferentes de análise e também de conclusão, isso é óbvio, mas eu acho que o não óbvio é o como que, apesar de estarmos debruçados sobre uma mesma temática, o modo de produção, o modo de verificação da qualidade do dado, da modo da análise também de pautar as demandas políticas, ele é completamente diferente, porque são comunidades que têm culturas muito diferentes também, apesar de compartilhar algumas vulnerabilidades. Paulinho, mas pensando no que tu trouxes, né, aqui pra gente, esse modelo do nosso querido QSL, que é o Quilombo Sem Lixo, no Quilombo de Jacundaí, ele poderia ser um modelo que as outras comunidades poderiam se basear, mas, claro, considerando as suas especificidades e as demandas comunitárias. E como é que a gente pode multiplicar e fazer com que essas informações cheguem nas comunidades? Eu acho que tem tudo para ser replicado
principalmente porque dentro do projeto que a gente desenvolveu, e esse é um trabalho que eu tenho que dar muitos créditos à Tiane, todas as oficinas, todos os encontros que a gente teve para pensar o que que a gente ia fazer em cada oficina, qual a dinâmica que a gente ia elaborar para disparar e despertar algumas perguntas e conclusões, todo esse processo ele foi muito documentado, né, mesmo, tanto em registro audiovisual, como também ali de texto, né, da produção dos roteiros, da elaboração dos planos de cada oficina. E todo esse fazer, toda essa trilha, agora ela vai ser publicada, que é um dos produtos da nossa parceria aqui, que vai ser de como que as pessoas podem produzir o seu próprio projeto de geração cidadã de dados, né, que é o Plano GCD. Então, eu acho que essa é uma grande... Esse já era um modo de produção de conhecimento do Data Lab, de que a cada projeto que a gente está produzindo uma nova metodologia ou uma nova temática, num novo território, de registrar e depois compartilhar o como que a gente fez para inspirar outras instituições, mas é a primeira vez que a gente vai dar a esse modo de pensar o plano GCD, de pensar as estratégias GCD, a gente vai publicar ele já realmente no intuito de estimular que outras comunidades e outros grupos possam se inspirar e entender como foi que a gente fez para adaptar os seus territórios. Então, eu acho que cada etapa que foi pensada, desde lá do começo, quais eram as categorias de dados que iam ser coletados, o tempo, o nome, como que a gente pensa também os limites de cada tipo de coleta, qual a ferramenta que vai ser utilizada, que nesse caso foi a partir do WhatsApp, depois dos métodos de análise, tudo isso a gente está registrando e vai publicar em parceria, que é para justamente inspirar essas pessoas a reproduzirem da sua forma. E aí eu acho que vale a gente só comentar que a gente está sempre num lugar de vamos dizer como foi que a gente fez, o que deu certo, o que deu errado, e a partir daí a pessoa tem uma liberdade, na verdade, de adaptar, de remixar, de editar, e eu acho que esse é um modo de fazer, né, da abertura de dados e da abertura também dos métodos, que é muito saudável, tanto para a democracia como para o desenvolvimento das comunidades em si. Então, acho que essa replicação, essa potencialidade de replicação, ela é uma das nossas esperanças com a publicação desse plano GCD, que é dessa sistematização de todos os encontros, do pensamento, né, do que foi que estruturou para que a gente chegasse nas decisões metodológicas de produzir esses dados. Paulinho, que mensagem tu deixaria para outras organizações, outras comunidades que queiram trabalhar o processo de geração cidadã de dados? Eu acho que a principal mensagem que fica na minha cabeça para dizer aqui é que todo mundo possa se reconhecer enquanto ser pensante, crítico e capaz de se apropriar da tecnologia que acha que vai colaborar para o bem viver daquela comunidade. Eu acho que a gente foi muito acostumado a ouvir que a ciência de dados, a análise de dados, processos tecnológicos, eles são coisas de um perfil muito específico populacional, que, em geral, a gente sempre vai associar uma pessoa muito nerd, e eu acho que isso é um dos reflexos do racismo, eu acho também dos apagamentos culturais, dos assassinatos de conhecimento que a gente tem em curso no Brasil, e isso faz com que muitas comunidades tradicionais, muitas populações marginalizadas, se vejam erroneamente de fora dessa discussão, e quando chega, né, lá no futuro, na hora de produzir a política pública, não vão conseguir ser consideradas. E teve uma fala da Rochelle, onde ela disse que dados são essenciais para construir políticas públicas. Então, a gente percebe como que, na verdade, esse apagamento e essa exclusão dos povos e comunidades tradicionais ou de pessoas marginalizadas, essa exclusão da ciência de dados, da discussão, ela é intencional para fazer com que essas pessoas não possam discutir, não possam construir políticas públicas, porque lá atrás elas não estavam envolvidas na geração, na análise, na discussão desses dados. Então, acho que a principal mensagem que eu queria deixar é de que esse projeto, essa experiência e todo o histórico que o Perpetuar tem, o Data Lab, a Tiane dentro da Mozilla agora, de atestar que qualquer pessoa é capaz de incorporar, se apropriar e desenvolver a sua própria tecnologia.
Eu acho que nós somos povos fazedores e criadores de tecnologia a todo tempo. E essa é apenas uma das formas da gente fazer com que o nosso território possa ser visibilizado e as nossas pautas também possam estar ali no topo das demandas. E eu acho que, munidos de dados, parece que a gente consegue elaborar uma linguagem que é mais fácil de ser compreendida por qualquer gestor público ou em diferentes espaços de tomada de decisão. Então, acho que o trabalho com o dado, ele dá um pouco dessa legitimidade, eu vou colocar muito entre aspas, dessa legitimidade de, olha, eu estou pautando que o meu território precisa de uma política de gestão de resíduo sólido, porque eu tenho dados que comprovam isso. E aí eu acho que essa é a mensagem que eu queria deixar e que eu acho que esse projeto cristaliza aqui, que é de qualquer pessoa pode se apropriar da tecnologia que achar que vai fazer bem para o seu território, e a partir dessa apropriação, fazer adaptações que considerem importantes para produzir, e a partir disso quantificar a conhecimentos e percepções e conclusões que antes estavam apenas nesse campo do eu percebo, eu tenho na memória, e agora a gente transforma isso em dado, em informação, para ficar mais fácil de dialogar e demandar pelos nossos interesses. Tiane, entendendo toda essa importância do projeto GCD, da autonomia dessa coleta de dados, a gente queria saber se você acredita nela como uma força de transformação mesmo do problema do lixo, como uma oportunidade econômica até, pensando na coletividade e nas próprias tecnologias apropriadas para comunidades quilombolas. Claro que sim, assim, não tenho nem dúvida. Na verdade, tem uma coisa que no Jacundaí já é feito, né? Que tem uma coisa que é muito forte no Jacundaí, e eu só posso falar de Jacundaí porque é o quilombo que eu estou vivenciando, que é a apropriação do território. Então, durante esses anos todos que eu tenho ido para lá, eu tenho cada vez mais, cada ida, a cada vez, eu percebo o quanto a comunidade se conhece. Conhece seu chão, literalmente, sua terra, literalmente, conhece os seus próprios conflitos, conhece, enfim, suas multidimensões. E, na verdade, esse aproveitamento ele já existe, né? E aí, agora, com os dados em mãos, de que quais são os tipos de resíduos que estão sendo descartados, essa oportunidade vai ficar ainda mais evidenciada. Então, olha, temos aqui a possibilidade de trabalhar plástico, temos a possibilidade de trabalhar alumínio, temos a possibilidade de trabalhar vidro e outros resíduos que são descartados. Porque, por exemplo, sementes, madeira, já são aproveitados, né? Inclusive por artistas do próprio quilombo, e que conhecem, né, com quem a gente aprende sobre madeiras, sobre árvores que são próprias da nossa região e que eu, Tiane, desconheço. Né? Não conheço o nome, não conheço o tipo, não conheço textura, não conheço qual é a função daquela árvore, qual é a função daquele ser. E que eu aprendi com algumas pessoas de dentro do Jacundaí, algumas dessas coisas. E aí eu acho que o projeto, ele amplia essa noção. Então, o quilombo já conhece muito bem de si mesmo, mas eu acho que o resultado amplia essa possibilidade de olhar, temos mais oportunidades aqui, inclusive isso econômicas, de qualificar o nosso trabalho, de transformar esse resíduo em arte, de transformar esse resíduo em oportunidade de geração de renda, de desenvolver, inclusive, um método muito próprio dessa seleção. Descarte está posto porque não tem coleta regular. Ponto. O que fazer com alguns desses resíduos? E Jacundaí, que já tem desenvolvido tecnologias próprias há muito tempo, isso é mais uma, talvez, muito possivelmente, com toda a inovação que eu percebo dentro do território, essa é possivelmente mais uma oportunidade de desenvolver um método muito, muito próprio de Jacundaí, que é como é que nós vamos fazer a coleta seletiva, como é que esses resíduos serão transformados em outras coisas, serão transformados em quê? Né? Então, eu acho absolutamente possível
e nem ficarei surpresa quando ver acontecer, porque vejo já acontecendo, né, dentro do território. Pensando em tudo como o território funciona, que é em roda, que é em circularidade, que como o Nego Bispo nos diz e nos deixou, que tudo é começo, meio e começo, e acredito que com a tua vivência dentro do território, tu aprende muito com os que estão ali dentro, a gente gostaria de saber que mensagem tu deixa para essas pessoas que participaram desse projeto. Ai, tô até chorando. Que mensagem tu gostaria de deixar para essas pessoas que formam, né, essa rede tão potente de continuidade, de ancestralidade, de força? Continuem bancando suas reivindicações. Eu acho que essa é a coisa mais importante que eu aprendo dentro do Jambuaçu como um todo e no Jacundaí, mais especificamente, esse ano, me foi oportunizado assim, banque a sua reivindicação. A sua reivindicação, ela é sua. Nenhuma pessoa de fora, nenhuma pessoa forasteira pode se apropriar ou dizer ou direcionar a sua reivindicação. E acho que Jacundaí é muito dona daquilo que é seu, inclusive das angústias. Olha, isso aqui me incomoda, isso aqui eu não quero, isso aqui eu não gosto, eu trato dessa forma. É uma reivindicação de lugar, porque esse lugar, ele foi impossibilitado, e ainda é impossibilitado muitas vezes, em muitas camadas. Então tem uma coisa que já acontece e que eu vejo os mais velhos fazendo, eu vejo vocês fazendo, e muito possivelmente vou ver quem hoje é infância fazer lá na frente. A Iana possivelmente vai fazer isso, que é de bancar a própria reivindicação. Anos atrás, eu contar uma historinha que é como eu vejo um pouco do que vai acontecer, continuar acontecendo no Jacundaí. Muitos anos atrás, em Salvador, eu acompanhei uma desapropriação, aliás, uma desapropriação não, uma desocupação do movimento sem teto da Bahia. A polícia militar chegou no lugar, no prédio que estava sendo ocupado, exigindo que o movimento desocupasse o prédio. A juventude, as mais velhas, poxa vida, já são senhoras, tiraram suas coisas de dentro, debaixo de chuva, tiraram suas coisas de dentro do prédio, as mulheres e os homens, e a juventude, era um prédio de 3 andares, e a juventude veio cantando o hino do movimento do 3º andar até o térreo, com muito barulho, com muita gritaria, reivindicando, bancando o direito à moradia. E é como eu vejo no Jacundaí. Eu vejo essa juventude, eu vejo essa pororoca de não só de saberes, como de ação política. Então, acho que a coisa que eu mais aprendo e gostaria que Jacundaí não esquecesse de si mesmo é continue bancando as suas reivindicações, porque eu acho que isso é muito próprio do Jacundaí. Isso é muito próprio de vocês. Vocês não abrem mão disso. E eu acredito que isso é a coisa mais importante, é não negociar o próprio lugar. Não abrir mão desse lugar. Esse lugar é do território e o território não vai permitir nenhum outro tipo de negociação que não seja a sua própria. Aberto, disponível, no diálogo, mas reivindicando o seu lugar. Uma das mensagens que a gente deixa enquanto perpetuar também, e eu particularmente que acompanhei esse projeto de pertinho e tive o prazer de trabalhar com essas 2 organizações e trabalhar com os agricultores, com aqueles moradores ali naquela comunidade, que a gente falou que era um projeto muito restrito e que ali tinha um grupo que não largou a mão em momento nenhum, que desde o início, desde lá de abril, acompanhou a gente nesse processo e que por muitas dificuldades continuou e permaneceu, é que a gente siga lutando pelo agora, mas sem vender o amanhã. Porque eu acho que uma coisa muito rica das nossas comunidades quilombolas, e eu falo enquanto moradora daquele território, e que costumo dizer que eu nasci na militância, que cresci nesse espaço, e que é um espaço que me motiva a continuar na luta, é lutar pelo aquele chão, sempre. E eu acho que o perpetuar não seria o perpetuar sem a comunidade de Jacundaí. Sem aquela galera que abraça, que por mais que seja o mínimo possível, abraça as nossas ideias, nossas maluquices. E que faz acontecer muita coisa boa. Então eu acho que uma das mensagens que a gente deixa, chegando no fim
desse ciclo, porque no próximo episódio a gente vai contar com outras participações especiais, é entender que esse projeto só é o começo de muita coisa boa que está por vir. E que reivindicar política pública para nossos territórios é reivindicar que aquelas vidas ali sejam respeitadas e reivindicar que aquele território seja preservado e perpetuado por muitos anos. Eu acho que é isso uma das mensagens que o Perpetuar e a gente, enquanto representante dele aqui, a gente deixa. Chegando ao final desse episódio, não poderíamos deixar de agradecer à comunidade de Jacundaí que participou, engajou e liderou esse projeto. Aos nossos convidados que estiveram aqui hoje, obrigada por cada análise detalhada sobre esses dados coletados no projeto. Gratidão pelo cuidado e responsabilidade nessa construção comunitária. As organizações que trabalham lado a lado no QSL, Instituto Perpetuar, Mozilla e Datalab. Aos financiadores, CLUA e Mozilla Foundation, que apostaram nessa ideia e fizeram essa ideia ganhar vida. A experiência do plano GCD do Quilombo Oxalá de Jacundaí pode servir como um modelo para outras comunidades quilombolas que acabam enfrentando desafios similares, demonstrando que a combinação entre mobilização comunitária, análise técnica adequada e cocriação de estratégias podem contribuir significativamente para as resoluções de problemas ambientais e sociais entre territórios historicamente negligenciados pelas políticas públicas, pois como podemos ouvir aqui e confluir nessas organizações, só demarcamos cada vez mais a importância de nós quilombolas estarmos coletando nossos próprios dados. E para seguir em roda, vamos relembrar o que confluímos até aqui. No primeiro episódio, dialogamos sobre o movimento da luta quilombola com as organizações nacional, estadual e territorial, que protegem e fortalecem a nossa trajetória enquanto comunidades tradicionais. No segundo episódio, falamos sobre os dados governamentais com as instituições responsáveis. No terceiro, falamos sobre a metodologia de geração cidadã de dados para o fortalecimento dos quilombos. E no quarto episódio, recebemos os próprios quilombolas que construíram um projeto para contarem suas histórias, a partir de suas próprias vivências e demarcar como a coleta de dados se faz necessária para a garantia de direitos. E para ficar por dentro de tudo que estamos co-criando por aqui, acompanhe nossas redes sociais, @Instituto Perpetuar no Instagram, @data_lab também no Instagram e no site da mozilla.org. No próximo episódio, vamos ter um papo de nariz, um papo sério e brincante através da palhaçaria quilombola, onde vamos dialogar sobre a importância da construção de dados feitos pelos próprios quilombolas da comunidade Oxalá de Jacundaí. Então aguarde, porque juntos vamos seguir em confluência. Afinal, estamos em clima de quilombo. E na apresentação desse episódio, eu, Keise Valadares e Rutiária Valadares. Convidada e convidado, Tiane Neves e Paulinho Mota. Gravação Viela Norte. E na edição, Denise Salomão. Na realização, Instituto Perpetuar, Datalab, CLUA e Mozilla Foundation.